boa noite, meu povo, minhas amigas, meus amigos, chegando aqui pra gente fazer a nossa live, nossa primeira live aqui, Instagram aqui das Camaleoas, e então assim, eu peço desculpas aqui a todos, porque é uma novidade aqui para mim, gente. É a minha primeira live. Então, vamos ver como que vai estar desenvolvendo. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Nossa! Márcia, Andréia, Claudineia. Quem mais, gente? Quem mais tá aí, minhas amigas queridas? Arrasa, Camaleoa. Uhul, uhul, uhul. É isso aí, gente. Vanessinha. Oh, maravilha, gente. Vai ser bom demais. Mas eu fiquei triste, viu, gente? Todo mundo vendo direitinho aí? Ó, a máscara da Camaleoa, ó. Olha que beleza, gente, ó. Eu nem escolhi filtro, porque, sabe, né? Muita beleza. Pra que filtro, gente? O filtro ainda ia cair. Aqui, puf. Então, assim, é a minha beleza natural, ó. Ó, cabelos naturais. Porque o leão aqui não usa seda, gente. Tá precisando de seda. Aí, gente, maravilhosa. A nossa amiga já chegou aqui. Vamos ser pontuais aqui. Vamos começar na hora. Porque aqui nós não somos britânicos, mas nós somos camaleoas. Então, na hora certinha, nós vamos começar. Amiga, Bárbara, calma aí, amiga. Deixa eu ver aqui como que eu libero aqui para você. Vamos ver aqui, gente. Aceitar. Aceitar. Tá dando certo aí, gente? A gente sabe que você gosta dela. Olá, tem mais alguém Oi, oi, entrando aí. oi. Vamos lá, gente. Nós podemos ter nos aproximado um pouco, sabe? Mas Tem mais alguém que entrou. Tem gente entrando. Gente, vamos fechar o microfone, vamos deixar só Não, a mas nossa tem alguém convidada. tem alguém que entrou junto conosco aqui. Tem Ah, uma outra pessoa? uma outra pessoa que você Ah, não. aceitou. Mas faz parte aqui do nosso grupo. Então tá Todo bom, mundo aqui. vamos lá então. Quer Vamos fazer? lá. Vanessinha, fecha a câmera, meu amor. Vamos deixar Ah, só a então nossa convidada. você vai fazer uma live coletiva, é isso? Não, como é que eu faço aqui? Eu que fecho a câmera aqui, é Bárbara? Me socorre. Só só pede para elas saírem quem entrou. Então sai aí, amigas, por favor. Quem eu aceitei aqui, deixa só a nossa amiga aqui, Bárbara. Vamos, é só vocês fecharem aí, que eu fui adicionando aqui. Vai lá Ah, Isso, agora deu. isso. Bárbara, amiga linda, maravilhosa. Prazer. Nossa, Prazer, tudo bom? Então, estamos aí, né? Deu tudo. certo. Deu. Boa noite, tudo bem com Deixa eu só você, minha afastar um amiga? pouquinho aqui. Tudo certo. Oh, Nossa, uma boa. correria, né, para chegar. Uma Muita, né? correria, um dia cheio, mas deu certo, né? Enfim, a nossa live deu certo, né? Deu certo. Eu estava muito Então, receosa depois daquela mensagem que você me mandou lá que não estava conseguindo. pois então, menina, não sei o que que aconteceu, assim, porque normalmente eu compartilho, né? Compartilho outras lives, compartilhei outros conteúdos e tudo mais. Eu fiz, peguei o post e repostei, né? No sentido de pegar o post, postar, te marcar, para conseguir aparecer para as pessoas, porque simplesmente não compartilhava. Nunca me aconteceu isso. Não Estranho, sei o né? que aconteceu. Mas, enfim, estamos aí, Deu né? certo. Está inaugurando fazer lives, então. Estamos. Primeira live nossa aqui do grupo, mas o Instagram já nos avisou aqui que não vai funcionar muito tempo, né? Que agora é só para quem tem mais de 1.000 seguidores que vai poder fazer live. Não só os maravilhosos, famosos e ricos influenciadores que vão ter essa oportunidade, né? Porque é Mas difícil você assim, ter 1.000 seguidores. mas em breve, quem sabe, né? Se a gente vai divulgando, vai compartilhando, né? Então, Uhum. assim,
isso vai acontecendo, porque isso é uma coisa que vai, como eles chamam de orgânico, né? Ainda mais os Isso. grupos de fibro. Então, os grupos de fibro tem muita gente. Se eu compartilho, eu podia ter compartilhado, mas hoje passou o dia, ontem passou o dia, foi uma correria. Compartilhei com algumas pessoas, com certeza vão estar entrando e depois vão estar divulgando em outros canais, né? É. Elas estão Tomara, dizendo Deus que quiser. congelou aí, ó, mas não congelou. Voltou. Para mim tá normal aqui. Talvez a internet é de vocês. Gente, dá Talvez uma seja olhadinha a aí. internet de vocês. É. Vamos, amiga. Então, Fique à vontade. vamos. Você é a Então, estrela da assim, noite aqui. Tem você como vai me ficar só na. perguntando. Sim, tem como você ficar só você aparecendo? Como que funciona aqui Não. a dinâmica? Aqui a dinâmica funciona você me perguntando. Não, eu falo assim, tem que aparecer aqui a minha carinha aqui? Vai continuar aparecendo a sua carinha aí, sim. Então Não é tá que nem o bom. Meet quando a gente começa a falar que aparece, né? Então, Ah, assim, então tá né? bom. Eu vou fazer as prerrogativas, então, né? A Tarani Uhum. me convidou para fazer essa live, né? Eu tô no grupo ali do Fibromialgia e Você, tanto aqui no Instagram quanto lá no, no WhatsApp, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho fibromialgia já há algum tempo. Então, né, como a gente chama, né? ah, Paciente oncológica também, né? Que já tem 6 anos que eu tive câncer. E a gente foi conversando e falou, achou esse tema, então, da resiliência, porque é aquilo que faz a gente ir à frente. Então, meu nome é Bárbara Berwanger, eu sou psicóloga, né, sou coordenadora de um grupo de fibromialgia em Itajaí, em Santa Catarina. Estou nessa coordenação desde março, mas o grupo já tem uns 5, 6 anos, né? E então a Tarane me convidou para mim estar aqui falando um pouquinho de como acontecem essas questões de adoecimento, de resiliência. E ela vai conversar comigo, gente, e vocês também. Porque, assim, a gente faz uma live para conversar. Daqui a pouco ela Vamos sim. vai começar a falar e vai dar tudo certo. É só a primeira live que a gente fica meio estranho. Mas depois vai. Sabe que interessante? Porque eu fiz uma vez, eu fui fazer uma entrevista numa rádio e a jornalista que ia começar a entrevistar, ela também nunca tinha entrevistado ninguém. Eu disse, não, amiga, tá tudo certo, vamos lá, que vamos, vai dar tudo certo. Vai dar Então vai dar certo no tudo final. certo, né? Eu gosto muito desse termo que tu usa das camaleoas, né? Porque a gente se veste de várias cores, de várias peles, né? Então aí nós temos a questão do adoecimento, né? Da questão da fibromialgia, mas somos também, eu no meu caso sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou coordenadora. Tem a outra parte que acho que eu não cheguei a te comentar, que eu sou conselheira da pessoa idosa. Então, assim, tem muitas atividades, né? As pessoas dizem, tu é workaholic. Sim, mas a fibro me ensinou muitas coisas, né? Tanto o câncer quanto a fibro me ensinaram muitas coisas. Principalmente a olhar para mim, tá? E me dar o tempo e fazer muita terapia e entender muito mais esse processo de adoecimento. Porque falando de uma psicóloga falando assim é estranho, porque a gente está sempre falando para o outro ficar bem, para a pessoa se dar o tempo, né? Mas eu, desde muito cedo, eu sempre fui muito workaholic, sempre trabalhei muito, estudei muito, sempre fiz muitas coisas, sempre, né, como meu pai dizia, se mete em mais coisas que às vezes as pernas não contam, né? E sempre gostei, então, de fazer muitas coisas. E eu tive que aprender, né, com a dor, né? Que a gente tem que se dar o tempo, mas que essa dor ela não vem para nos paralisar, ela vem para nos paralisar, ao meu entender, momentaneamente, né, Tânia? Então ela vem para nós olharmos para nós, para que a gente possa realmente olhar e ver o que eu estou fazendo da minha vida nesse momento, o que está precisando ser tratado, o que está precisando ser curado, assim como quando eu tive o câncer, assim quando eu parei, eu travei as 5 vezes da coluna, que eu tenho 3 hérnias, né? Assim como o médico me disse há 3 meses atrás que eu tenho um desgaste no quadril, e eles dizem assim, meu reumatologista disse assim, tá, tu quer o diagnóstico para quê? Ele perguntou assim para mim. Então, se eu quero saber com que bicho eu tô lidando, né? Porque se eu não tenho um diagnóstico, eu não sei com que eu tô lidando. Eu não posso buscar um tratamento, uma melhoria, uma qualidade de vida, se eu não sei com que eu tô lidando. Uhum. Tá? Então eu preciso saber o que eu estou lidando. Assim foi quando eu tive o câncer. O oncologista até hoje ri da minha cara, porque eu cheguei e disse assim, doutor, eu quero saber a cara desse monstro, que eu vou olhar para a cara dele e não vai me vencer, né? Isso foi em 2019, não é muito tempo atrás, né? Então, assim, foi um processo de câncer de mama.
de BIRADS 5, quem entende de câncer sabe que esse é o grau já de que a coisa tá feia, muito feia, né? Então, assim, eu descobri e em 40 dias eu fiz cirurgia, fiz né, todos os tratamentos. E hoje eu faço acompanhamento, até segunda-feira fui no meu mastologista, faço acompanhamento. E eles sempre me perguntam: tu vai voltar para a oncologia? Daí eu digo que eu nunca saí da oncologia, que eu trabalhei na oncologia, trabalhei dentro de hospital, né, na oncologia, trabalhei com a Liga de Combate ao Câncer lá no Rio Grande do Sul com a oncologia e fiz grupos de oncologia e eu vim ser paciente oncológica. Eu nunca saí desse meio. Por quê? Porque a gente acaba que tu entende do outro lado, né? Tu acaba sabendo, mesmo que eu tinha toda a empatia com os meus pacientes, acolhia eles, sempre briguei muito pelos meus pacientes, pelos grupos, pelo esse entendimento de que a gente precisa entender essa parte do adoecimento, o que, que é que emocionalmente nos mexe e o que, que nos gera, né? Quais as coisas que lá atrás a gente também deixou, porque a gente sabe hoje que tem crianças com fibromialgia, né? Não são só adultos, Uhum. não são só mulheres, são homens, são mulheres, são crianças, são adolescentes. Que dores tão grandes são essas que a gente traz e que nos paralisa, que nos fazem ter, né? Hoje ainda estava conversando com um paciente meu ele disse: minha mãe tem fibromialgia. Ele disse assim: mas ela está trabalhando agora, ela está fazendo as coisas e ela não se acomodou no diagnóstico. Eu disse: que bom. Mas tu sabe que a fibromialgia tem a questão do intestino, a questão da coceira, a questão disso, a questão daquilo. Então tudo isso que a minha mãe tem, que ela me relata, é disso? Eu disse, é. Agora também depende como você encara, né? Que pessoas conseguem melhor ou pior. Tem pessoas que conseguem usar a medicação como um tratamento, uma psicoterapia, e aí eu vou falar da minha área, né, também, porque 20 anos atrás, quando eu Uhum. comecei a clinicar, a fibromialgia, os médicos diziam assim: vem do psicológico, ou vem do psicológico, ou vem a doença, a gente não sabe o que, que vem primeiro, né? Então eles falavam disso. E eu já lá atrás estudava a fibro, 20 anos atrás, né? Eu já estudava a fibro. E eu dizia, não, essa pessoa ela sofre, ela tem várias questões, né, emocionais, psicológicas e outras, e essa dor que ela traz, os gatilhos startam no estresse, nisso, naquilo. E já naquela época eu estudava essa parte da fibro, né? Estudava onça. Eu sempre fui assim, de estudar coisas, como eles dizem assim, as coisas hard, né? Eu gosto da onco, eu gosto da fibra, eu gosto da psiquiatria, né? Dos doentes graves. Então, eu gosto no sentido de estudar e poder trazer uma qualidade de vida e a empatia, o acolhimento e o tratamento adequado para cada um desses pacientes, né? Você tem que falar, mocinha. Estou só ouvindo aqui, prestando muita atenção aqui no seu relato. Mas é muito interessante isso, né, Bárbara? Porque a gente passa por tantas coisas que às vezes a gente não relaciona, né? Dia a dia com aquilo que a gente passa. Depois que você vai analisar muito tempo, eu tenho feito isso agora, e você vê, né, as relações que já existiam e que você não foi capaz de identificar, e a própria medicina também não. Porque eu sempre tive problemas, né? Desde criança eu tive problemas de machucar um pé, de machucar o joelho, machucar um braço, coisas assim, e dores. Que a minha mãe falava assim, gente, essa menina sente dor sem fazer nada, porque quando você é criança você não faz nada, você estuda e brinca, né? Só isso. Sim. Então, assim, e os médicos falavam assim, não, não tem nada, ela tem que brincar mesmo, ela tem que gastar energia, isso é energia acumulada. E eu fui uma criança assim, bem, sabe, bem dinâmica mesmo. Eu fazia coisas, como se diz, do arco da velha. Eu fui uma criança muito terrível. Hoje não, hoje eu sou uma mulher muito paradona em relação ao que eu fui. Mas a gente não relacionava isso. E hoje a gente vê, né, o quanto que poderia ter sido diferente se você tivesse tido um diagnóstico precoce. Tem tudo, né? Mas infelizmente a prevenção nunca fez parte da nossa vida, né? Hoje que está se falando mais nisso, né? Sobre É, você prevenir as doenças. é. Então, né, e assim, na verdade eu entrei em 92 na faculdade, tive um filho no meio do caminho, parei, voltei a estudar, né, então 20 anos que eu sou formada. Mas que eu estudo psicologia desde 92, 1992, né? Então, assim, sempre olhando para as pessoas, eu sempre assimilei a questão de que o aspecto de que a gente
está vivenciando, os gatilhos que a gente vive e as coisas pregressas, né, fazem sentido. Então, assim, quando o meu filho era pequeno, ele tinha uma dificuldade de fala, e eu fui numa psicopedagoga, fui ali, fui cá, fui outra, né? Anos depois eu fui estudar neurociência, falando da estimulação precoce, né? Falando de que a gente deveria, meu filho tem 29 anos, né? Então, assim, sim, eu tenho um filho de 29 anos que é psicólogo também, né? Então, Com essa cara de ele. mocinha, né? Mas já bati o 5,2, né? Então, assim, tô uma caminhada. E ele, então, assim, desde cedo, a estimulação por conta dessa questão da fala, e a psicopedagoga disse, não precisa fazer, ele tinha 2 anos, e eu levando a psicopedagoga, né? Não, mas precisa estimular. E eu sempre estive, então, assim, à frente dessa questão, sempre entendendo que era importante fazer estimulação do que correr atrás do prejuízo. Enquanto que eu trabalhei numa área administrativa financeira, sempre da mesma forma, e eu era RH, hoje RH, né, naquele tempo era departamento pessoal, buscando a saúde, a qualidade de vida dos funcionários, buscando antecipar situações para poder tratar. Quando trabalhei em clínicas, a gente primeiro entrou com a questão de apagar os incêndios, né? Porque tu entra trabalhando apagando incêndio, né? Uhum. E depois se colocando um ritmo de prevenção e qualidade de vida, porque essa prevenção faz com que as coisas não se tornem tão graves, né? Então, se eu consigo fazer esse esse antecipação de sintomas e situações, eu consigo tratar na raiz e não deixar gravar, né? Como vamos falar aqui no nosso caso, fibromialgia. Se a gente soubesse lá atrás que a gente, né, tem esse quadro, com certeza a gente já estaria tratando há muito mais tempo, né? Fazendo exercícios específicos. Hoje a gente sabe, eu tive num seminário aqui em Florianópolis, em maio, na LESC, né? E foi falado muito das práticas integrativas, né, Tana? Então, assim, foi falado quanto são importantes o tai chi, a acupuntura, né, reflexo, homeopatia, teve mais a parte de aurículo, né? Eu tenho sempre aurículo, né? Tem o pessoal que coloca para mim. Então, assim, o quanto é importante a psicoterapia, né? A medicina preventiva com as práticas integrativas, fazendo resultado na melhora e na qualidade de vida das pessoas. Uhum. Tá? Eu digo que aqui em Itajaí a gente é muito abençoado porque a gente tem um centro de práticas integrativas, né? Então a gente tem tudo pelo SUS, tá? Que Então, maravilha. assim, tem reflexo, tem tai chi, tem dança circular, tem ozonioterapia, né? Tudo dentro desse centro de práticas integrativas, que é o que vai ter essa qualidade de vida e a psicoterapia. A psicoterapia não tem lá dentro, mas a psicoterapia, né? Eles têm um momento de musicoterapia, eles não têm a psicoterapia especificamente lá dentro desse centro de práticas integrativas, né? Mas eu participo de uma associação que a gente tem os profissionais, então também as pessoas têm acesso, né? Até desse grupo que eu faço a coordenação da Fibro. Então as pessoas têm por um valor mais, digamos assim, social, né? O acesso a esses profissionais. Nós somos quase 30 profissionais, né? Entendemos, né? Então, assim, eu tô lendo aqui as meninas, né, Uhum. escrevendo, as meninas ou meninos, né? Creio que um dia todos terão acesso. Eu também acredito, né? Que principalmente agora, que é para estar sendo sancionado, se Deus quiser, dia 25, né? Vai ser sancionado, né? Se Deus Então, quiser. o atendimento multiprofissional, o entendimento de que é a fibromialgia, que não existe um exame específico ainda, eu acho que futuramente a parte neurológica vai estar trazendo isso pelos moduladores de dor, né, pela questão da sensibilidade, por essa, por esse cansaço de estímulo que a gente tem, né, que é o que Uhum. faz a dor, que faz a sensibilidade auditiva, visual, né, do nosso intestino, do nosso sono, enfim, acredito que esse seja um foco assim de estar entendendo, né, e ter alguma coisa que vai trazer. E aí eu venho trazer relato e venho trazer tudo isso, né, Tanane? Essa informação toda, Nossa, né? mas isso aí é muito importante, você sabe? Porque às vezes a gente fica um pouco alheio às coisas que estão ao nosso redor. Porque a gente fica tão imerso assim na dor, naquele momento que a gente está passando, né? E você esquece de olhar ao seu redor. Então isso Sim, é muito importante
pessoas estarem falando isso para nós. Porque cada um está no seu momento, está no seu, vivendo aquilo ali, Exatamente. né, no seu presente, mas sofrendo com um passado que você não sabe o que aquela pessoa chegou até ali, o que ela passou, pensando num futuro, como que vai ser, o futuro vai ser pior do que ela está vivendo agora no presente. Então, são muitas coisas que ficam ali rondando a nossa mente que causam desgastes, estresse e mesmo gatilhos para as nossas dores, né, no dia a dia. Então, a gente precisa, sim, às vezes, a repetição, eu fico assim, gente, é muita coisa que a gente fica repetindo o tempo todo, toda hora, isso é cansativo, mas não é, porque ainda tem as nossas dificuldades de memória, a gente esquece muita coisa, a gente está esquecendo agora no decorrer do passar do tempo da síndrome ou da doença, Sim, como cada um queira chamar, né? Eu prefiro exatamente. síndrome, porque parece que doença é mais, né, mais forte, síndrome. Então, é muita informação. Então, é bom mesmo você trazer tudo isso e a gente fica com uma invejazinha branca, pequenininha assim de você ter tanta coisa disponível aí pelo SUS e a gente saber que é uma lei nacional que todo mundo deveria ter acesso e muitos municípios e estados não têm. A escassez de profissionais de atendimento é muito grande. É muito grande. A gente sofre com isso. Tanto é que a gente tem aqui pessoas no nosso grupo que até hoje não foram atendidos por um reumatologista, que não tem É, um diagnóstico fechado. mas isso a gente também passa aqui, Uhum, entende? A gente também passa. Ahn, as meninas reclamam muito dessa questão do SUS, né, do atendimento do reumatologista, de que não tem à disposição e que o diagnóstico ele não vem com a precisão que precisa vir, né? E essas questões da memória é algo que é muito ruim, né, Tanani? Porque, como? imagina, eu estou trabalhando, sou psicóloga, eu tenho que lembrar das coisas que o meu paciente está Uhum, falando, né? Então, assim, às vezes eu me vejo assim na névoa, né? No blackout ali, naqueles uhum. segundos que parece que desapareceu o mundo na minha frente, né? E a gente então tem que usar de recursos, né? Uma coisa que me ajuda bastante, porque a parte neurológica, meu cérebro funciona muito rápido, tá, Dani? Então eu tenho que organizar o pensamento. A gente precisa estimular. Como a gente Uhum. estimula, né? Logo que eu cheguei aqui, eu sou gaúcha, tô aqui em Santa Catarina desde 2019, a gente teve uma escola que chama Supera, que é de estímulo, né, neurológico. De repente até aí você já viu em algum lugar, já teve todo o Brasil, na pandemia muitas escolas foram fechadas, né? Então vem da parte da neurociência. Como eu já tinha estudado neurociências e já sabia dessa questão, até porque eu tenho, aí vem, né, um avô que teve Parkinson, uma avó que teve Alzheimer, né? Então eu tenho toda essa parte de memória ali, né? Importante, assim, né? Então, eu achava que a gente precisava estar estimulando. E é importante a gente estimular. Fazendo neuróbicas. Neuróbicas, o que que são? São coisas que a gente vai fazendo com que a nossa reserva cognitiva, vou explicar, reserva cognitiva. Quando as pessoas tiveram Covid, muitas pessoas reclamaram, né, de memória, certo? Só que o que que acontece? Quando tu tem um Covid, quando tu tem um AVC, quando tu tem uma coisa, se as pessoas não utilizam sua capacidade, não exercitam sua capacidade mental, elas têm assim, tipo o que a gente chama, quando você vai fazer uma trilha, aquele trilho. Pro lado tem toda a mata e eu só tenho aquele trilho. Então, quando acontece alguma coisa comigo, né, eu só tenho aquele trilho. E aquele trilho bloqueia. E aquele outro resto eu não estou aproveitando. Então, eu tenho que estimular todas essas outras coisas, né? Então, essas coisas eu vou fazer através de jogos de tabuleiro, leitura, palavra cruzada, coisas simples que hoje em dia não se faz mais, né? Então, assim, digamos, dentro de casa, eu sempre digo, não troquem documentos, carteira, celular e chave de lugar, pelo amor de Deus. Não troquem, né? Mas a gente trabalhou muito na pandemia com os idosos que estavam em casa e essas questões. Troca sua gaveta de talher, troca a faca de lugar com o garfo, a colher. Faz uma vez para vocês testar que a nossa cabeça ela vai reto ali, a nossa mão vai Uhum. reto ali. No momento que ela vai reto ali e você trocou de lugar, é um novo estímulo.
É só isso. É coisas básicas, às vezes, né? Coisas que você conhece nova, uma coisa que você estuda de um campo que você nunca leu, né? Então, são coisas assim, né? Nós temos ali, a pessoa está dizendo que tem vários sintomas. Sim, tem muitos sintomas, né? Então, assim, tem muita coisa. São muitos sintomas, são muitas sensações, são muitas percepções, são muita dor, tá? Manhã cedo, aquela sensação do pé, que parece que os pregos estão entrando no pé de manhã cedo, Uhum. quem não tem de manhã? A rigidez matinal, né? A cabeça que É. parece um porongo, às vezes. O corpo que não quer levantar. A dor que tu não sabe se tu encosta na cama, se tu encosta no travesseiro, se tu encosta na parede, dói tudo, né? O intestino que funciona não funciona, né? A questão da... Tô lendo só uma coisa ali. A depressão, né? Então, assim, ah, a comida que já não te senta bem, né? O ouvido que te incomoda o barulho, a luz que te incomoda nos olhos, a dor nos olhos, né? Todos esses sintomas eu tenho, em algum momento eu tenho, nem sempre, né? Então, com o câncer, eu tive a dor na mama, né? Dor no braço, porque tirou o linfonodo, fez cirurgia, a radioterapia queimou toda a minha mama, queimou minhas costelas. Um dia o médico disse: O que que tu quer? Teus nervos estão tudo torrados, o que que tu quer? Ele disse para mim. Então, eu disse: Sim, mas eu quero melhorar a dor, eu não quero ter dor 24 horas por dia. E aí eu tinha dor da fibra e dor do câncer, porque a dor oncológica também existe, né? Uhum. Então, assim, mas como eu vou lidar com essa dor? Como eu vou fazer? A dor de cabeça, né? Quantas dores a gente tem? A gente pode aqui enumerar outros sintomas que tem. A comichão, né? O formigamento, a coceira, a dor no pé, a neuropatia. A gente pode aqui enumerar todos esses aqui, né? A depressão. Por quê? Por que as pessoas que têm dor deprimem? Porque a dor deprime. Tu tem dor todos os dias. Então, a dor crônica, ela deprime. Então, muitos casos de depressão na fibromialgia é em função da dor. Uma pessoa que tem dor crônica sem ser fibromialgia, ela também deprime. Uma pessoa que tem um trauma, ela tem dor muito tempo, ela vai ter provavelmente uma depressão, porque cansa. Tá? Eu atendi uma menina de 18 anos uma vez com 18 pinos na coluna que ela queria se matar porque ela não aguentava dor. Aparentemente, a coluna dela, que era escoliose, já tinha sido tratada, mas ela continuava com dor. E aí? Né? E ela disse: Eu não aguento mais a dor. E é o que normalmente a gente ouve, tanto dos pacientes de dor crônica, dos fibromialgicos, né? E pacientes oncológicos e outros pacientes, a questão. Então, assim, como eu lido, né? A proposta dela foi essa: como eu lido com tudo isso, né? Como eu lido, tratando, fazendo todas essas práticas, né? Buscando soluções no que eu posso buscar e principalmente fazendo terapia. Tá? Eu tenho uma situação que eu preciso trabalhar, né? Muitas pessoas não conseguem. Ah, mas tu é psicóloga, tu passa o dia sentada. Eu passo 12 horas sentadas às vezes. Estou voltando agora do consultório, 6h30 da manhã, vou pro consultório, tá? Não sou melhor nem pior que ninguém, preciso trabalhar, não tenho direito à aposentadoria, não tenho outra fonte de renda, preciso trabalhar, tá? Então, como eu faço? Medicação, exercício, bons pensamentos, né? A gente precisa ter os bons pensamentos. Ah, mas eu tô sempre com dor. Vamos tratar o emocional psicológico. Ah, mas não tem psicólogo disponível em todo momento. Assiste a live aqui, assiste outras que tem, conversa nas redes com as pessoas, forma em grupos, né? Vão as políticas públicas exigir, porque aqui se mexe muito nas coisas, nas conferências de saúde. No início do ano teve a conferência de saúde, nós da Fibro estava lá, querendo e fazendo pauta para aquilo que a gente queria dentro do município de Itajaí, dentro da saúde dos próximos anos. Qual foi a pauta?
o reumatologista. Outra pauta, que fosse feito um treinamento dos postos de saúde, de todo o sistema público, em função de as pessoas saberem quando chega o fibromialgia com a sua carteirinha, com o seu girassol, com a sua coisa, ali saber que ela precisa de prioridade por conta da dor, né? E que ela não vai ficar em pé 2 horas ou 3 horas, e ela não vai conseguir, né? Então, assim, fomos atrás disso, fomos atrás de fazer uma lista de medicações que são importantes para as pessoas que utilizam as medicações. E isso eu fiz um apanhado no grupo, as principais medicações, e a gente levou para um vereador, inclusive, né? E estamos mobilizando aqui nós tivemos o seminário estadual em maio, e vamos ter a questão de regionais. Tudo isso feito através de pessoas voluntárias, tá, gente? Ninguém aqui considera. O pessoal de Joinville, que é da estadual, é todo mundo voluntário, todo mundo trabalha e se mexe para acabar fazendo essas coisas. Eu sou voluntária, eu trabalho e sou voluntária nesse grupo, né? Então, assim, a gente recebe muita crítica às vezes, porque tu é psicólogo, tem uma situação, isso, aquilo, outra, né, Tânia? Mas a gente tá lá brigando pelas coisas. Eu não precisava estar, então. Se eu podia estar lá no meu consultório bem protegidinha, eu não precisava estar não precisava estar aqui dando a minha cara a tapa, né? Não precisava estar aqui mostrando, tá? Não precisava. Tá? Mas eu penso Verdade. que a gente trazer informação é importante. Então, até o meu marido, meu filho diz, para, meu filho diz, para, mãe, tu tem que descansar. Não, eu quero que as pessoas tenham recursos, eu quero que as pessoas tenham acesso à informação, a tratamento, tá? E se as pessoas não conseguem levar voz, e eu como coordenadora posso estar lá me metendo, eu vou lá me meter. Segunda-feira tem a conferência da mulher. Vamos estar nós lá, a gente se mobiliza e vai, né? A gente tem a conferência teve a conferência da pessoa idosa. A gente foi lá, né? Então, assim, se a gente não se mexer, quando foi o seminário estadual, o que que aconteceu? Todo mundo começou, mas eu tenho dor. Todo mundo tem dor. Todo mundo que vai estar lá tem dor. O seminário estadual de fibromialgia, especificamente, né? Todo mundo que está lá tem dor. E eu briguei com o pessoal, né? Eu disse assim, gente, se nós não formos lá brigar pelo que é nosso, quem é que vai brigar? Não adianta querer um monte de coisa se não tiver representatividade. Uhum. Se a gente não for lá bater na porta do, deputado, olha o seguinte, é isso aqui, vereador, é isso aqui, prefeito, é isso aqui, tem que ir atrás. Tá? Aqui Verdade. o grupo de fibromialgia hoje que nós temos aqui tem em torno de 250, 300 pessoas, né? E ainda assim tem gente que não conhece o grupo, né? Então, só em Itajaí. Pensando que a população do Brasil é 3% que tem de fibromialgicos, é muita gente, né? Então, as pessoas, elas têm que se mexer, tá? Tem que ir lá, tem que se mexer, tem que ir para as políticas. Teve conferência, informem. Todo município tem, né? E se informem. Tem as estaduais também. Então vão atrás, vão assim para cima, porque esse povo tem que trabalhar, né? Em prol da nossa saúde, né? É o que eu Com penso. certeza. Tá? E trazer medicação, e trazer recurso, e trazer entendimento nos postos. Porque muita gente, e eu sei disso, tá? Porque as pessoas, quando tu anda com o teu crachazinho, pena que eu não tô aqui com o meu crachazinho, tá lá na sala, né? A gente anda, eles olham atravessado pra gente. Santa Catarina é um dos estados que tem o reconhecimento como PCD, né? O fibromialgico. Então a gente Uhum. tem uma carteirinha, que os municípios fazem a carteirinha, e a gente tem uma fundação estadual que também tem uma carteirinha para o transporte intermunicipal. Então a gente transporta, pode ir de um lugar a outro gratuitamente, Legal. né? Então, assim, ali até alguém está colocando, esse é uma das conferências. Então, assim, né? É realmente ir, juntar, ó, pessoal, vamos, né, mobilizar. A gente postou no Instagram, tudo aqui. Então a gente realmente se mobiliza. É não ficando sentado, é não ficando parado. E já tive crises homéricas por conta disso, né? De pegar chuva, porque a nossa imunidade também baixa, né? E eu tenho 3 vezes imunidade baixa, né? Oncologia, asma, rinite
hipertensão, quer dizer, tem um pouco mais, e a fibro, né? Aí eu fui para uma situação lá, fazer um trabalho com o pessoal da fibro, chovendo, me molhei, levando bolo, levando café, levando isso, levando aquilo. A outra semana eu tava de cama, né? Então, assim, a gente realmente tem que se mobilizar. E aí eu acho que é um propósito, né, Tanani? Acho que aí vem a questão do propósito, tá? Sim, Eu acho que aí vem a questão, assim, que eu nunca me acomodei, no sentido, assim, de que eu não consigo ver as coisas paradas e ir atrás dos recursos, tá? A gente tem como ter. Nosso Brasil, ele é muito rico, né, gente? Então, assim, vamos trabalhar para ter os recursos. Vamos atrás. E aqui o grupo começou pequenininho, 2000 e... Eu não sei se foi 19 ou 20, não me lembro, né? E começou pequenininho, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ah, vai ter mobilização na Câmara. E é todo mundo, as roxinhas, tanto que nós somos taxadas as roxinhas, porque é a camiseta roxa, né, com o símbolo da fibra, todo mundo lá. Ah, vai ter 7 de setembro. O grupo de fibra vai desfilar. Leva a faixa, leva tudo, depois tá todo mundo acabado, mas vai, né? Por quê? Porque a gente precisa de visibilidade. As pessoas precisam saber que a gente existe, né? Maio eu falei na tribuna da Câmara, para os vereadores. Né? Então, assim, são realmente a gente se envolver nas políticas públicas e ir atrás. Fala, mocinha. com certeza, né, Bárbara? Porque se hoje nós já avançamos o pouco que nós avançamos, porque pessoas como você e outras estão fazendo isso, né? E aquelas que não fazem nada estão se beneficiando, né? Porque realmente tem que ter esse envolvimento, tem que ter, igual nossa amiga Jéssica colocou, eles cruzar os braços, porque, gente, nada vai cair, né? Não cai nada do céu. Então a gente é que tem que procurar mesmo. Igual você falou aí da questão do melhoramento. O melhoramento também não vai bater na sua porta. Você tem que ir atrás. Né? Se a gente não procurar, não buscar o que vai trazer para nós de benefício, sabemos que não há cura para a doença ainda, mas a gente Ainda. pode melhorar. A gente pode melhorar da situação e do estado que a gente está agora, momentaneamente. Né? A gente fica aí, ó, utilizando esse tanto de medicação. Gente, essas medicações fazem mais mal do que bem para o nosso organismo. E a gente sabe que tem tantas pessoas que já chegaram num patamar que não precisam mais de tanta medicação. Por quê? Porque mudaram praticamente tudo na vida delas. Mudaram alimentação, hábitos de estilo de vida, de sono, né, horários de dormir, fazem vários tratamentos. E mesmo aqueles que não têm condições, que a gente não tem condições financeiramente e o SUS não fornece, gente, vamos fazer então coisas que a gente tenha condições de fazer. Né? Situações. Então, hoje as praças todas têm. Como é que chama, gente? Esses negócios de academia. A maioria Aham. tem. Aqui em Uberaba tem. Em todas as praças, praticamente. Então, vamos caminhar, vamos fazer coisas que a gente pode diretamente na natureza. Vamos procurar hobbies que nos tragam prazer, né? Leitura, igual você colocou aí, ó, palavras cruzadas, qualquer coisa. Vamos pintar, vamos bordar, vamos costurar. Exatamente. Gente, não é? Exatamente. Porque tem tanta coisa. Exatamente. Trabalho artesanal é muito bom, é enriquecedor, eu gosto. Apesar que hoje as mãos não ajudam tanto quanto antes, mas tudo isso enriquece, principalmente o que você falou aí em questão da memória. Esses trabalhos estimulam a nossa memória, porque nós temos que ter preocupação com o futuro. É interessante porque em tudo que eu vivo com relação, não só da fibra, outras comorbidades também, mas o que mais me preocupa é a minha memória. Porque eu prezo muito por isso, pelo o meu pensamento, o meu desprendimento em poder falar, entendeu? Porque eu penso assim, gente, amanhã eu não sei se eu vou estar dando conta de falar tanto quanto eu falo hoje. Às vezes eu estou no meio de uma conversa, porque eu trabalho com o público, né? Eu trabalho com licitação, então eu falo muito com muitas pessoas do Brasil inteiro. Então eu falo assim, gente, é o maior, é muito desagradável, é chato. Você está falando de repente fala assim, peraí, eu esqueci É. aquela palavra, e ela tá aqui, ó, na ponta da sua Aham. língua, e você não consegue falar. Gente, isso é muito chato. É Então, muito. é constrangedor, não é chato, é constrangedor. Então, assim, é a minha maior preocupação. Então, eu procuro estimular a minha mente. Igual eu brinco muito lá no grupo, gente, eu não gosto de áudio, eu gosto de escrever. Enquanto eu estou escrevendo,
eu estou sabendo o que o meu cérebro está pensando, eu estou traduzindo em palavras, eu estou vendo o meu português, eu procuro colocar ponto, vírgula, eu não gosto dessas abreviações de internet, sabe, Bárbara? Que né com EH, não, gente, português não é isso. O pessoal não Exatamente. acentua mais, então isso, com o tempo, se torna um vício, você esquece aquilo que é básico da sua educação primária, né? Então, assim, são muitas questões que a gente tem que ter cuidado, porque devido à fibro ser uma doença que a gente sabe que progride, eu tenho 5 anos de diagnóstico. O que a minha fibro, a minha não, o que a fibro progrediu nesses 5 anos, tem hora que eu falo assim, eu não acredito. Exatamente. Eu me recuso a acreditar que em 5 anos tanta coisa ruim já está acontecendo comigo. Então, assim, a gente tem que buscar o seu melhoramento, porque ninguém vai me amar como eu, ninguém vai fazer por mim o que eu faço, ninguém vai se disponibilizar por mim o que eu tenho que fazer. Então, a gente tem que ter esse autocuidado. Não é egoísmo, chama preservação. É preservação da espécie. A sua espécie, você, o seu eu, Exatamente. não é? E o seu corpo é o seu templo, é a sua morada. Se ele não estiver bem, o que, que vai estar? Então eu falo assim, hoje eu estou até relativamente bem fisicamente, mas o meu mental não está. E é o que mais atrapalha o meu físico. Você entendeu? É o que mais atrapalha, porque Entendo. eu percebo claramente, então, você sabe, você lida com isso. Eu percebo claramente, se eu ficar irritadinho, um tiquinho assim, ó, aquilo Que foi? já reflete no meu. É uma descarga energética horrorosa. Na hora eu já sinto dor, você entendeu? Uhum. Então, a gente vê a se policiar, a controlar esses gatilhos, principalmente se a gente sabe de onde eles estão vindo, né? É muita coisa, né, Bárbara? É Na muita verdade, coisa. é É muito muita coisa. complexo, não é? Além de a gente ter que Muito. brigar pelas políticas públicas, porque ninguém vai fazer isso também por nós, ainda tem o nosso eu que a gente tem que cuidar, né? É bem isso. E essa questão da memória, né? Eu para mim, assim, a gente vai, eu faço muita aqui, eu em Santa Catarina, né? Muita palestra, muita live, muita coisa. E daqui a pouco eu sumi. Eu passei assim um ano sem. Aí uma amiga me disse assim: Eu nunca mais te vi. Por que que tu não tá mais falando nas redes? Por que que tu não tá mais fazendo as coisas? Não te vi mais tu te oferecendo para fazer palestra. Eu disse pra ela porque eu tô com medo de não conseguir falar. Tá? Eu disse assim, as coisas me somem, porque eu estava usando uma medicação que ainda me piorava mais ainda a situação, né, da memória. Eu disse para ela assim, ela disse, nossa, eu nunca te vi tão encolhida, né, foi o período da depressão, né, que eu tive uma situação familiar e tal, e aquilo gravou, foi gatilho, 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 e me fui, né. E aí eu disse para ela, primeiro porque a minha memória eu não estou confiando, disse para ela, e as palavras parece que eu tenho que ficar pescando elas, então eu não consigo chegar na frente, eu que sempre falei, e aí vem a questão de tu entender teu processo, né? Como tu Uhum, disseste, né, também. Tu tá ali na frente das pessoas, as pessoas querem aquela pessoa que elas sempre conheceram, elas não querem aquela que tá falhando, né? Porque tu tá falhando naquele momento, né? Mesmo que tu tá dando o teu máximo, tu tá. Isso também vai ter um custo, porque tu vai estar ali, tu vai estar falando, tu vai estar te desgastando, e tu sabe o que depois vem. Porque a gente sabe o que depois vem. uhum, Tá? Então, assim, essa questão da memória para mim também. Esses dias do meu marido, vou no neurologista. Já tem histórico de Parkinson, Alzheimer, isso, aquilo, não sei o quê. Mais a fibromialgia, vou no neurologista. Eu disse, né? Eu preciso ir no neurologista. Marquei, sei lá, para setembro, que agora as coisas a gente, né, marca assim, meu uhum, Deus, lá adiante. Então, que até é cedo, né? Até é cedo. Visto em outras pessoas que estavam falando que 2 anos não tem atendimento, né? Então, assim, por quê? Porque eu sinto às vezes meu cérebro fritando. Parece que ele tá fritando. Porque eu tô ali, né? Trabalho com pessoas o dia inteiro, olhando no olho da pessoa, conversando com a pessoa. Chega de noite, as pessoas. Esses dias meu filho assim, mãe, presta atenção, mãe, presta atenção no que eu tô te falando. Tu tá. Eu disse, eu não consigo. E a gente tem que saber dizer se não consigo também. E tem momentos que a gente não consegue, não. tá? E aí tu tem que descansar, tu tem que, né?
Em 2009, eu tive uma crise feia que eu paralisava. E eu via aura. Os médicos achavam que eu tinha esclerose múltipla, isso, aquilo, aquele outro. Não, eu tinha fibromialgia, né? E eu tive que aprender a parar. Isso já foi em 2009, né? Nós estamos em 2025. Não faz um tempo, né? Então, assim, uns acharam que eu tinha tido uma isquemia transitória, outros tinham, porque foi um desgaste emocional muito grande e gerou uma crise muito grande, né? E simplesmente bugava, bugava. Depois tive melhora, e aí depois de 2019 piorou de novo em função do câncer, né? E 2022, 23 piorou um pouquinho mais. Então, assim, a gente tem que achar os recursos e as estratégias, né? Acho que essa seria a palavra, estratégias, Sim. né? O, o, o saber os nossos limites ali, né? Como a Nani está falando, né? A gente saber os nossos limites, a gente saber as estratégias, a gente olhar, porque isso é um grande autoconhecimento. E a psicoterapia, todas as outras terapias, elas vão se voltar como? Vão se voltar para ti, para tu te olhar, aquilo que tu falou antes, né, para tu te olhar, para tu buscar recursos, né? E entender o que que tu, bom, agora eu posso fazer o quê, né? Em maio eu tive uma crise feia. A gente tinha organizado uma semana da Fibro e o pessoal que era da Fibro não foi. Não foi. Tudo gratuito, com vários profissionais atendendo. Não Hum. foi desse grupo. E aí eu tive literalmente um piti, né? Assim, eu tive um. Mas deu, meu Deus do céu, era uma semana inteira na quarta-feira. Eu cheguei e disse assim, gente, olha só. Que daí foi de conjunto com o município já disse que ano que vem não vai fazer, porque ninguém tá indo. Vocês pedem, 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 pedem coisas e não vão. Que daí era esse seminário lá na LESC. Na terça-feira nós tínhamos o dia inteiro de práticas integrativas, de massagem, de uma série de coisas, de acupuntura, outras coisas mais. Na quinta-feira, todo mundo querendo saber sobre o tal do canabidiol. Eu consegui uma profissional para falar sobre canabidiol, não apareceu ninguém. Na quinta-feira tinha mais atividades. Olha, se quinta-feira não aparecer ninguém, na sexta, que é para ter o café, não vai ter. Falei com que nem criança. Não vai ter. O que que aconteceu de noite? O que que aconteceu? Porque todo Uma mundo foi. chance, né? Uma chance, assim, para o que aconteceu comigo de noite, depois de eu ter esse piti. O que que aconteceu? Eu não falava, eu não me mexia, né? Os cabelos doíam porque dói até a raiz, os olhos Bom, doíam, o ouvido eu não podia ouvir. Eu não parava em pé e comecei a vomitar, né? Uma coisa que nunca tinha me acontecido, o enjoo, né? Da fibra. Eu comecei a vomitar, né? Meu marido disse, que é isso? Ele fez assim. Eu disse, incomodação. O estresse, o gatilho foi, é, né? Aí na quinta-feira eu tava ruim ainda, na sexta eu tinha que fazer o café, tinha que organizar as coisas, tinha palestrante. A fisioterapeuta pélvica foi fazer uma palestra por conta das perdas urinárias, que isso também é um sintoma, sim. né? A nutricionista foi falar sobre a questão alimentar, sobre a questão dos inflamatórios, né? Então, assim, a gente busca ter essas pessoas, esses recursos todos, para que as pessoas saibam e possam entender que aquilo também é, e que eu posso no meu dia a dia modificar, né? Então, assim. Ah, e o terceiro dia de frio também, né? Porque eu moro em Santa Catarina. Terceiro dia de frio é cruel, tá, gente? Cruel. Eu comecei a olhar. Primeiro dia, nada. Segundo dia, tô bem. Terceiro dia, acabada. Terceiro dia de frio. Se fica frio todos os dias, tá bom. Agora, se vem dessa crescente, assim, de fazer um friozão, que nem deu agora esse ano no sul, foi terrível, né? Aí a Então, gente sente mais. quantos recursos aí a gente tá tendo o tempo todo que negociar com a gente, né? Sim. É E isso já aí. A temos quase palavra, uma hora de live, tu viu só? a palavra é essa. Recursos que a gente tem que estar administrando conosco mesmo. Nossa, já é mesmo, É. já. Tá tão bom aqui essa conversa que eu ó, nem vi o tempo passar. Vamos, quem sabe, deixar para pergunta, se alguém tem alguma pergunta para mim, para Tanani, que a gente possa responder, né? De repente, se tem. Não só a Não gente ficar é. falando, mas de repente as pessoas perguntarem até de alguma coisa que a gente fez, tomou, né? Assim, eu não dou receita, nada, né? Eu só falo, busquem a sua individualidade em tratamento, Sim, né? sim. E Porque cada um é isso vai único. muito de cada um. É.
E temos Até o muitas momento comorbidades, né? também. Não apareceu nenhuma pergunta aí, não. Foi mais assim o pessoal mesmo concordando e falando mesmo o que é. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aí específica para a Bárbara? Pode fazer. A gente pode abrir até o microfone aqui, vocês podem perguntar. Vou abrir aqui a câmera, como é que vocês querem? Vamos botar a carinha bonitinha aí de todo mundo aí para falar. Todo mundo sem filtro, hein? Eu tô sem Natural, ó. filtro. Ó, Natural, hein, gente? Ó. naturalzinha. Ah, beleza natural. Ó. Rugas e tudo. Não, tem que ser. Ó, ser líder é bom, mas é um desafio. Ó, a Jéssica tá Oxe, falando. vou A dizer para Jéssica, vocês que é. é, sim. E com certeza. Não é fácil, gente. Eu falo assim, todos os dias é um dia diferente. Nenhum é igual ao outro. Porque eu não faço planos, tipo assim, meu tio faleceu agora, esse final de semana, e aí a minha tia do lado do meu pai vai fazer 80 anos agora em setembro e já antecipou o convite. Ela vai reunir lá nos 80 anos que, né, nos quer lá na festa, né? Aí eu cheguei em casa e falei, eu não faço compromisso. Eu não sei daqui 2 meses como é que eu vou estar. Meu compromisso, assim, amanhã eu sei o que eu preciso fazer, tá agendado, tá escrito, mas eu também vai depender de como eu vou acordar, porque eu não sei como é que vai ser minha noite, se eu vou dormir bem, se eu não vou, se eu vou acordar bem. Vou fazer o possível. Pretendo levantar amanhã bem, tomar meu banho, meu café, fazer o que eu tenho que fazer. Mas a gente não sabe. Não tem como você mais ter uma agenda regular igual você tinha. Infelizmente. Eu, pelo menos, eu não tenho. Tipo assim, vou fazer uma viagem, vou programar uma viagem com 12 meses. Né? Que a gente faz aquela programação tudo, você já vai pagando algumas coisas. Eu não faço isso. Não tem como fazer. Porque eu não sei como é que vai ser daqui 12 meses. E até assim, né? O pessoal tá perguntando aqui, é progressiva? Sim, tem, né? Não tem, não é que você vai morrer disso, mas é progressiva, né? Outra coisa, qual é a terapia que funciona de psicoterapia, né? Aquela que você se sentir acolhido, aquela que você se sentir bem na psicoterapia, né? Que você tiver o profissional lhe ouvir, né? E trazer alguma coisa positiva para você, até independente da linha teórica, é isso que eu quero dizer, né? Independente Uhum, da linha teórica, né? Deixa eu só ver aqui o que mais. sim. Essa questão de programar, né, Tanani? Às vezes eu programo uma coisa, depois eu penso, para que que eu programei isso, né? Por que que eu programei isso? Para que que eu me botei à disposição de fazer tal coisa, né? Mas vou lá e faço. Assim, Sim. festas não, mas se eu tenho compromissos pontuais, né? Agora, alguma festa que eu me comprometi, vou ir. Às vezes eu ligo para a pessoa, eu não tô bem, eu não vou. E é isso, Sim. né? Se vai ter muito barulho, se vai ter alguma multidão, assim, essas coisas eu já nunca gostei muito, agora não rola mais, né? Então, é mais o lado profissional, né? Que a gente não deixa de dar É, atenção, né? Pelo menos no meu caso é. É ruim porque a gente às vezes se isola, né? Um pouco de coisas assim familiares. Mas eu prefiro. Eu não ando muito assim me envolvendo nessas questões, não, porque tudo me incomoda. Eu estou uma velha de 200 anos. Eu tenho 53 anos. Vou fazer 54 agora no final do mês de julho. Mas eu sou uma velha de 200 ou 300 anos. Eu não gosto de som alto. Eu não gosto de muita claridade. Eu não gosto de bagunça. Gente, tudo me irrita. Eu tenho que fazer sim. assim. Eu tenho que fazer um esforço sobre-humano para eu me caber nos lugares. Caber? Acho que a palavra é assim mesmo. Porque senão eu não consigo ficar ali, entendeu? É muito. E mesmo assim eu vou e fico poucos minutos, porque não consigo mais, não me vejo mais. Então é muito Mas acho que complicado isso é isso. respeitar os seus limites, né, Tanani? Então, Os assim, meus limites mesmo. eu acho que é respeitar os limites. Eu acho que a fibra nos ensina sobre isso, né? Uhum, De quanto a gente ultrapassou, de quanto a gente foi forte, de quanto a gente, justamente. né? Eu moro aqui num prédio e tinha uma senhora que ela fazia a limpeza aqui do prédio e aí um dia ela sumiu. E aí eu disse, onde é que tá a fulana, né? Não me lembro o nome dela agora. Motivos óbvios, né? Não me lembro o nome dela. Daí eu disse, cadê? Eu conversava muito com ela, né? Mas eu não sabia que ela tinha fibra. E daí ela, um dia eu encontrei ela e disse, mas por que que tu saiu, né? Ela era uma pessoa extremamente, assim, solícita,
que aqui não tem portaria, às vezes a gente precisava de uma entrega, uma coisa, ela recebia pra gente, a gente avisava, olha, vai chegar, sei lá, Mercado Livre, isso, aquilo, aquele outro, ela recebia, né? Ela disse que eu tenho fibra, eu não consigo, a gente foi forte por tanto tempo, ela disse assim pra mim, né? E agora eu cansei, ela disse assim. E era uma senhora, assim, ela trabalhava aqui, ela fazia biomedicina na faculdade, os filhos faziam medicina não sei aonde. Então ela era também muito acelerada, né? Muito, muito acelerada. E de repente parou tudo. Então, assim, e ela disse naquela simplicidade dela, ela chegou e disse pra mim, né? A gente cansou, né, Bárbara? A gente fez tanto, 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 tanto que a gente cansou, né? Justamente. A gente chega Então, nisso. assim, acho que a questão de se respeitar, respeitar os seus limites. Gente, agora vocês falaram bastante, né? Tem Assistir uma, televisão também não gosto, tá? tem uma pontuação aí de uma amiguinha nossa aí sobre a névoa mental, se ela progride. Eu acredito que sim, né? Porque a tendência é a progressão se você não se cuidar agora, para poder estar ocupando a sua mente com coisas que vão estimular. Foi o que você falou aí, a mente da gente é preguiçosa, ela faz um caminho só. Extremamente. Então você habitua a fazer aquele caminho todos os dias, isso é a sua mente. O dia que você faz um caminho diferente, ele vai começar a aprender se você insistir. Mas é igual todo mundo fala, gente, escova os dentes com Com a a outra outra mão. mão, porque aí você vai estimular o seu Isso, cérebro. Eu também já li muito isso, a respeito sobre isso. Então a gente tem que reeducar a mente sempre para ela aprender a fazer novos caminhos, porque ela é preguiçosa, ela vai fazer um único só que ela já aprendeu, porque não isso. gasta energia. É Exatamente. questão da energia. Gente, o nosso cérebro é o que mais consome energia no nosso corpo e, ao mesmo tempo, é o mais preguiçoso. É o mais preguiçoso, mas ele tem que poupar para o resto do nosso corpo, né? Exatamente. Então, Ele é assim, inteligente nesse sentido. a Mas isso nos gente. prejudica se a gente não se obrigar. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou procurar fazer isso aqui. Por que a gente muda? É a persistência, a rotina, é o hábito, que aí você está se educando e o seu cérebro passa a acostumar com aquilo ali. Foi muito interessante essa Isso, colocação sua. exatamente. Então, assim, ó, escovar o cabelo com a outra mão, mesmo que às vezes é Uhum. difícil a gente escovar o cabelo, né? Porque às vezes é difícil, porque os braços não querem levantar, dói a cabeça, dói o Sim. cabelo, mas escova com a outra mão, né? Você usa relógio, usa o relógio na outra mão, né? Coisas assim, se você faz um trajeto, né? Digamos que você todo dia vai na padaria por uma rua, vá por outra rua. Se você faz um trajeto para ir para o trabalho por um caminho, vá por outro, né? São pequenas coisas que a gente aqui, né, estamos falando, né? A gente pode falar de grandes, Uhum. né? Se você tem jogo de dominó, carta, tabuleiro, baralho, que mais? Palavras Qualquer tipo. cruzadas, Quebra-cabeça, gente, isso é quebra-cabeça. Ai, xadrez, isso é real, tá? O nosso sim. cérebro, ele é preguiçoso, ele não quer fazer esforço nenhum. Tanto que quando a gente lê, também mudar o tipo de leitura. Ah, eu só gosto de ler romance. Lê uma aventura uma vez para ver o esforço que o cérebro vai fazer. Uhum. Ele vai fazer tudo para parar de ler. Você vai achar todas as coisas possíveis e impossíveis para parar. Por quê? Porque dá trabalho. Então o desafio tem que ser crescente para que a gente Sim, estimule o nosso cérebro, né? isso mesmo. Ai, ai, vamos ter que parar por aqui, né, Tanani? Vamos, porque senão agora mesmo cai com a gente falando aqui no meio da live. Mas, Bárbara, foi muito boa a sua participação. Era isso mesmo que eu tinha pedido para você. Eu quero fazer muita coisa ainda lá com aquele grupo, pretendo crescer. Mas é muito difícil a gente, às vezes, conciliar tudo na vida da gente, né? Mas a gente tem que se esforçar mesmo, a gente tem que arregaçar as mangas, né? Como você mesma disse aí. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós, né? E era, assim, o meu intuito, quando eu quis aquele grupo ali, era mais para mim do que para as pessoas que estão ali. Porque eu quero mesmo que a gente melhore. Eu sei das dificuldades de cada um, porque eu sei as minhas, e as minhas, não desvalorizando as minhas dores, mas eu vejo dores muito maiores do que as minhas ali. Você entendeu? E isso, para mim, é muito importante, porque tira do meu foco, tira aquele olhar que eu tenho para o meu umbigo, entendeu? E eu acho que isso é muito importante hoje, onde a maioria das pessoas estão muito voltadas só para elas mesmas, né? E esquecem do próximo. A gente é o que o outro também é. A gente precisa de viver uns com os outros, né? Em E- comunidade, em harmonia.
Exatamente. Gratidão. Eu tenho uma frase que eu uso, né? Que desde muito tempo que eu atendo, né? E que eu tenho também os meus perrengues pessoais, além das outras questões. E que eu, quando eu ia para a clínica, eu dizia assim: eu vou botar minha dor no bolso para atender a dor do outro, né? E às vezes tinha momentos que eu estava destruída, mas eu entendia que aquela pessoa que estava sentada na minha frente, que eu ia atender, ela merecia tudo de mim, Hum, né? Porque ali ela estava, ela não interessava o que eu estava passando naquele momento, né? Ela precisava ser acolhida, eu tenho empatia por ela. E muitas vezes eu escutava aquilo que eu estava passando no paciente que estava sentado ali na minha frente, né? Então, mas eu tenho essa prática há muitos anos, né, Tanani? E eu gosto muito de atender pessoas, eu gosto muito de estar com pessoas, né? De poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando tu me convidou, mesmo com o nosso cansaço, mesmo com o nosso, né, com tudo assim, eu penso assim, vamos lá, a gente não é arrogância nada, é simplesmente porque eu realmente gosto, né? Eu faço trabalho voluntário desde os meus 10 anos de idade, né? Então, assim, é uma coisa que eu realmente gosto, sou apaixonada por ajudar e servir o outro, né? que bom, amigo. Isso é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo, em viver em harmonia com o nosso próximo, né? A nossa consciência. Mas a gente te agradece muito, viu? A sua disponibilidade, esse tempo que você passou conosco aqui, sua família te esperando e você aqui conosco, nos dando tanto Gratidão pela esclarecimento. oportunidade de estar falando. Gratidão Tomara que é, surjam mais pessoas podendo trazer conteúdos muito legais aqui para sim, mim estar sim. assistindo. Até mesmo você, se souber de alguém que quiser participar, pode falar para nós. Se a pessoa quiser vir aqui, e qualquer assunto assim de cuidados, de beleza, autoestima. E a gente precisa disso também, né, no nosso dia a dia. Com Gratidão, amiga. certeza. Muita luz na Gratidão a sua vida, vocês. para sua família. Muito obrigada. Pessoas, Obrigada, amigas Tânia. maravilhosas que estão aí, muito obrigada por vocês estarem aqui nos prestigiando, prestigiando nossa amiga Bárbara. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Até. Beijo, gente. Obrigadão. Não Tchau, com esquece de Deus. salvar depois quando ali Como é que faz isso? Vou tentar. você fecha no xizinho e vai aparecer Ah, compartilhar. Daí você beleza. compartilha. Só certinho, vou fazer isso. Obrigadão. Beijo. Beijo, gente. Tchau, com Deus.